Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, presentes aqui, os que nos acompanham pela internet. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam intensas na vida de cada um de vocês. A certeza que temos é que vivemos num tempo único para a nossa geração. Um tempo dificílimo, mas a certeza que temos é que o mesmo Deus providente que foi no passado em momentos terríveis e conduziu o seu povo, é o mesmo Deus que tem nos conduzido e nos sustentado. A certeza que temos que ter em nossos corações é esta: nós não estamos à nossa própria sorte. O Senhor cuida de nós. Nada nos falta. Meus irmãos, e nada é nada. Para aquele que é nascido de novo, para aquele que é filho do Deus Altíssimo, nada. O Senhor diariamente tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. E a nossa resposta a essa realidade é gratidão. A nossa resposta a essa realidade é adoração. A nossa resposta a essa realidade é missão. A nossa resposta a essa realidade é irmos na direção do próximo para amá-lo, como o Senhor Jesus nos ensinou, nos chamou, nos preparou e nos vocacionou. Então, é isso que temos que fazer. Meus irmãos, primeiro domingo de agosto, não posso deixar passar, presbítero Azor. Me deram um microfone, então a culpa é dos presbíteros e do conselho. Primeiro domingo de agosto é um mês especial, especialíssimo para nós presbiterianos, né? Dia 12 de agosto de 1859, um evento tremendo aconteceu em nosso país. Os irmãos estão pensando, né? Qual evento? A chegada do primeiro missionário, Ashbel Green Simonton, um jovem que veio de Nova York para cá. E em pouco tempo, plantou uma igreja, um jornal, seminário, lançou as bases do Mackenzie. Era um cara extremamente improdutivo. E detalhe, Simonton viveu em tempos de epidemia. Rio, São Paulo, vivia um surto de febre amarela. Ceifou milhares de vidas, inclusive a dele. Então nós presbiterianos nascemos numa realidade de crise, numa realidade de epidemia. E qual foi a resposta de Ashbel Green Simonton, registrado por Júlio Andrade Ferreira na história da Igreja Presbiteriana do Brasil, 2 volumes escritos com português a Machado de Assis. Quem tiver oportunidade, leia. O reverendo Júlio nos diz que quando Ashbel Green Simonton foi aconselhado a se afastar do rio, a se afastar da pandemia, da epidemia e dos perigos da febre amarela, a resposta de Simonton foi essa, registrada pelo reverendo Júlio: se os comerciantes, se os mercadores arriscam as suas vidas pelo vil metal, eu não irei arriscar a minha vida por conta do Senhor de maneira nenhuma. E os irmãos sabem da história. A esposa dele falece e depois ele também falece. Então, a nossa igreja nasce nesse contexto. Então, agosto é um mês especialíssimo para nós. E o primeiro domingo de agosto, um pouquinho mais. Lá em Votorantim, meus irmãos, a gente fala assim, é um plus a mais. Vocês entendem? O que nós comemoramos no primeiro domingo de agosto? Dia do presbítero. Olha que coisa boa. Então, louvado seja Deus pela vida dos presbíteros dessa igreja. Quero citar nominalmente cada um deles, começando pelo mais antigo de idade, presbítero Américo. Presbítero Américo, presbítero Aro, presbítero Paulo, presbítero Azor, presbítero Anivaldo, presbítero João e presbítero Fábio, o caçulinha. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Porque a igreja presbiteriana, a forma de governo é, os presbíteros conduzem a igreja. Os presbíteros pastoreiam a igreja. Os presbíteros escolhem de maneira direta
e de maneira indireta aquele que irá nos ensinar. Então, é tarefa do presbítero. E os irmãos sabem que a primeira vez que os reformados foram chamados de presbiterianos foi na Escócia, de um discípulo de João Calvino, John Knox. Foi na Escócia de John Knox que pela primeira vez os reformados foram chamados de presbiterianos por causa da forma de governo. João Calvino resgata um princípio do Antigo Testamento. Vocês se recordam as assembleias dos anciões? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ia de igreja em igreja fazendo o quê? Escolhendo presbíteros e organizando igrejas. Calvino resgata esse princípio bíblico, por isso que a nossa forma de governo é a forma de governo presbiteriana. Por isso a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos presbíteros. Depois de falar tudo isso, vamos à mensagem. Por isso não pode dar um microfone para mim, né? Estamos enfrentando esse tema, 180 graus, reorientando os desejos do coração, e temos domingo após domingo enfrentado esse tema, um tema difícil. Eu sei que as minhas mensagens foram carregadas de conteúdo, mas eu achava necessário isso, necessário refletirmos sobre essa temática de que o que nos orienta não é aquilo que sabemos, não é aquilo que cremos, mas é aquilo que desejamos. Então é importante nós sabermos disso para nós cuidarmos do nosso coração. Enfrentamos a segunda mensagem, falamos sobre o que nós cremos, o nosso coração, que é esse local, essa fábrica de ídolos. Na semana passada conversamos um pouco sobre como a nossa mente e o nosso coração podem ser transformados, renovados, e as nossas ações na direção de Deus modificadas. Falamos sobre isso. E hoje eu quero ser um pouco mais prático na minha abordagem, na minha fala, para que a gente possa assim, ok, entendi. E como que eu posso exercitar isso? Como que eu posso praticar isso? Porque os irmãos que têm o mesmo problema que eu, que às vezes enfrentamos a balança, a gente dá aquele gás, né, fica comendo frango com salada, emagrece e depois, rapidamente, a gente se lembra do hambúrguer, né? Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. O Juliano está meneando a cabeça, ele já pensou num hambúrguer com bastante queijo. Então a gente vai para o hambúrguer e já viu. Então, nós precisamos de hábitos, renovar os nossos hábitos, as nossas práticas. Para isso, nós precisamos repensar as nossas disciplinas. E a Bíblia é um livro que nos orienta nessa direção. Por isso eu quero ler com vocês um texto muito, muito conhecido, o texto de Atos 2, 42 a 47. Temos que entender o contexto um pouco para a gente entender a grandeza desse texto. Lucas, ele coloca muito conteúdo nesse capítulo 2, a descida do Espírito Santo, sermão de Pedro, os 3.000 convertidos, e é nesse cenário que ele vai falar da forma como viviam os novos convertidos. Vamos lá? Atos 2, 42 a 47. Lerei na Nova Versão Internacional. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus, em nome de Jesus, a nossa gratidão pela semana de vida que o Senhor nos deu. Podemos sentir bem de pertinho o teu zelo, o teu cuidado, o teu amor para com cada um de nós. Por isso, começamos essa semana
em culto, trazendo no nosso coração isso, gratidão, alegria, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas. A salvação em Cristo Jesus se manifestando das formas as mais diversas, mas se concretizando no teu cuidado e zelo para conosco. Abençoa-nos, Senhor, nesse tempo de exposição da palavra, que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para podermos compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. E também te agradecemos, Senhor, nesse dia tão especial para nós como presbiterianos, o dia do presbítero. Abençoa ricamente a vida dos presbíteros, das nossas igrejas de norte a sul, de leste a oeste, esses irmãos que têm entregado as suas vidas para o cuidado da tua igreja, que têm se dedicado, Senhor. Nós somos, Senhor, frutos de irmãos queridos do passado, presbíteros, homens de Deus, que compreenderam a sua vocação e o seu chamado e se dedicaram, entregaram as suas vidas para a glória do teu nome, Senhor. A nossa gratidão pelos presbíteros dessa igreja, concede a eles sabedoria, concede a eles firmeza, para que eles possam nos pastorear e conduzir a nossa igreja em bom caminho. Oramos também pela vida do reverendo Wellington, que está finalizando as suas férias, que o Senhor tenha concedido a ele um tempo de paz e que ele possa vir aqui com as forças renovadas, nos conduzir nesse tempo, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa mensagem: boas práticas cristãs para o cuidado do coração. Obrigado, Juliano. A pergunta que eu faço para os irmãos é: como podemos desenvolver hábitos saudáveis para o nosso crescimento espiritual? Somos a geração saúde, né? Buscamos hábitos saudáveis para o nosso corpo, mas a pergunta que eu faço para vocês como discípulos de Cristo é: como nós podemos desenvolver hábitos saudáveis para o nosso crescimento espiritual? E o propósito das disciplinas espirituais é a maturidade cristã, é nos tornarmos maduros, isto é, nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Nós temos dificuldade com isso, não temos? Eu fico imaginando se eu dissesse assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Um sentimento de inadequação brotaria no coração de vocês. Que história é essa? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas essa foi a afirmação de Paulo. Porque se nós não imitarmos a Cristo, a quem nós estamos imitando? Aprendemos aqui que não existe neutralidade. Ou o nosso coração adora ao Senhor, ou o nosso coração adora outros ídolos. Não existe, meus irmãos queridos, incredulidade. Vocês acreditam que existe incredulidade? Pense num ateu. Diálogo, dica de evangelização, ok? Pausa para a mensagem, dica para evangelização. O ateu fala para você assim: eu sou o incrédulo. Dia desses mesmo eu tive uma conversa com um ateu. Eu falei: não, de maneira alguma. Você é mais crédulo que eu. Porque eu, como discípulo de Cristo, eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas crises, eu tenho minhas dificuldades. Nós, como cristãos, temos dúvidas. Claro que temos. E quem não tem, atire a primeira pedra. Agora eu falei para ele: você não. Você tem certeza. Você tem certeza absoluta que não existe Deus. Você é um crédulo, não um incrédulo. Não existe incredulidade. Ou acreditamos em Deus, ou acreditamos em qualquer outra coisa. O ser humano tem isso nele. Ele tem essa necessidade de crer. Ele tem essa necessidade de acreditar. Então é isso.
Então nós, enquanto discípulos de Cristo, temos o propósito em nosso coração de cada dia sermos mais parecidos com Cristo. Porque se não formos parecidos com Cristo, seremos parecidos com o ídolo que nós adoramos. Ou não é assim? A gente olha para a pessoa e tem uma boa ideia daquilo que ela adora, ou não? Um exemplo que eu gosto. Vocês já viram, nada contra, meus irmãos, vocês já viram um bodybuilder entrando num lugar? Quem já viu? Como que chama? Um fisiculturista. Dá para o fisiculturista esconder o que ele adora? O que ele curte? Qual é a dele? Não, porque ele é enorme. Assim é cada um nas suas atitudes, na sua forma de se viver, revela aquilo que tem de mais importante. E nós, como discípulos de Cristo, temos que fazer o quê? Sermos parecidos com Jesus. Toda a Escritura, 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para a toda boa obra. Então, como nós podemos nos tornar mais parecidos com Cristo? O homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto, maduro. Aqui o termo é maduro e plenamente preparado para toda boa obra, nos tornarmos parecidos com Cristo. Hebreus 5,14 na mesma direção, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se o quê? Aptos, maduros para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Naturalmente, meus irmãos, naturalmente a tendência do ser humano é para o mal. Parece que vem de fábrica. Por isso que nós temos que o quê? Pelo exercício constante, nos ensina o escritor de Hebreus, tornamos-nos aptos para discernir tanto o que é bem quanto o mal. Então, nós precisamos de disciplina. Nós precisamos de boas práticas para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa crescer, para que a gente possa discernir, isto é, compreender o que é bom e o que é mal. Vamos de novo aqui. Gálatas 4,19. Eu gosto muito desse texto, por isso que eu coloquei aqui para os irmãos. Meus filhos, novamente estou sofrendo, Paulo falando, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Qual o propósito? Até que Cristo seja formado em vocês. Por que Paulo labutava? Por que Paulo trabalhava? Por que Paulo se esforçava? Por que Paulo sofria? Porque Paulo passava por tudo aquilo que nós sabemos que ele passou, para que os irmãos, para que Cristo fosse formado nos irmãos. Então, esse é o propósito da nossa caminhada enquanto discípulos de Cristo. Nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo. Cristo sendo formado em nós. É isso, meus irmãos. Essa foi a experiência da igreja de Antioquia, e os irmãos sabem bem disso. Quando pela primeira vez os discípulos, os do caminho, foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles viviam como Cristo, falavam como Cristo, tinham uma ética e a moralidade de Cristo. A balança do açougueiro não era aquela balança para menos, era uma balança justa. Os negócios eram feitos de maneira justa, havia amor, havia liberalidade, havia altruísmo. Daí qual foi a constatação dos de fora? Que aqueles do caminho eram pequenos cristos, eles eram cristãos.
E esse tem que ser o desejo do meu e do seu coração. Enquanto caminhamos nesse tempo da nossa peregrinação entre os viventes, sermos reconhecidos como cristãos, como aqueles que são parecidos com Cristo, até que Cristo seja formado em vocês. Por que que nós, presbíteros, dedicamos uma parte significativa da nossa vida para cuidar de vocês? Irmãos, não é fácil. Agora eu vou fazer uma apologia, uma defesa aos irmãos presbíteros. Nós trabalhamos, nós temos família, mas nós separamos um tempo da nossa vida para nos dedicarmos à igreja. Não é fácil, irmãos. Não é fácil estudar depois da meia-noite. Não é fácil acordar de madrugada depois de um dia longo. Não é fácil. Mas qual é o desejo do nosso coração, enquanto presbíteros? Para que Cristo seja formado em vocês. Para que vocês, quando nós fazemos a última oração de envio e vocês vão para a vida, vocês sejam reconhecidos como discípulos de Cristo. Por isso, nós temos que pensar em alguns hábitos saudáveis para que a gente possa praticar, para que a gente possa se desenvolver, se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Primeiro, bem prático hoje, cultivando a disciplina da leitura e do estudo da Bíblia. Não tem como fugir, irmãos. Não tem como. Tem que conhecer o manual do Eterno. Não tem como. E eles, o que os primeiros discípulos, os primeiros convertidos nos ensinam? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Dedicavam. Os primeiros discípulos, judeus convertidos. Essa é a realidade, judeus convertidos, nos ensinaram a importância das sagradas escrituras na dinâmica da nova vida em Cristo. O Senhor me alcançou, o Senhor transformou o meu coração, o Senhor reorientou os meus desejos, o Senhor reorientou os meus afetos. Eu não sinto mais prazer naquela antiga vida, eu não sinto mais prazer naquelas antigas práticas, mas então, como eu devo viver? Judeus convertidos, eles tinham o modo judeu de viver, mas o evangelho os tinha alcançado. Eles precisavam de uma nova maneira de viver. Como perceber a vida, o que saber, para que viver. Então, eles fizeram o quê? Eles foram e se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, a importância das sagradas escrituras, da dinâmica da nova vida. Irmãos queridos, é impossível nós como discípulos de Cristo, sermos lançados à cova dos leões todos os dias, se a palavra de Deus não estiver nos guiando, nos protegendo, nos fortalecendo. É impossível, meus irmãos. Impossível. Nós seremos presas fáceis. Vamos caminhar nisso. Os antigos hábitos devem ser substituídos, porque a nova vida demanda um jeito diferente de viver. Então eu preciso de um novo conteúdo, de um novo modo, de um novo conhecimento, para que eu possa viver de acordo com essa realidade. Então os antigos hábitos devem ser substituídos, porque a nova vida demanda um jeito diferente de se viver. Diferente. Pois, Mateus, nós estudamos nos nossos estudos de meio de semana o Sermão do Monte, né? E eu sempre, naqueles momentos de compartilhar, sempre afirmava que Jesus estava nos ensinando um jeito de se viver como cristão. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Então existe um novo jeito de se viver. E olha que Jesus afirma: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei,
de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus estabelece um critério. Um critério. Aproveitando. Presbítero, dízimo no Novo Testamento, como é que funciona isso? Mateus 5:20. A antiga lei dizia o quê? 10%. 10. Os antigos hábitos. E agora em Cristo Jesus? E agora? Se a vossa justiça não exceder em muito. Como é que funciona o dízimo no Novo Testamento? Não vou falar mais nada. No começo da caminhada, dízimo. E depois? Depois o Senhor vai dando liberdade para que a gente possa contribuir conforme a necessidade. A partir de quanto? A partir daquele modelo antigo. Então, excede. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora eu fui, meus irmãos, me perdoem, eu fui para Almeida, Revista Atualizada. Preciso dela. Eles perseveravam. Olha a intensidade aqui. Eles perseveravam. A doutrina, meus irmãos, cada versículo da Bíblia contém princípios, contém ensinamentos, contém doutrinas. Essa história que doutrina, nós temos assim, hoje, um certo preconceito, quando a gente fala de doutrina, parece que é algo desprovido de vida, muito pelo contrário, e nós vamos aprender isso. A doutrina é uma instrução, cujo objetivo é formar, informar e transformar discípulos em praticantes. Por isso que esses irmãos nos ensinam, por isso que eles perseveravam na doutrina, cujo propósito é formar, informar e transformar discípulos em praticantes. Que falem, que hajam e que pensem tal como Cristo. Qual o propósito das doutrinas? Nos formar, nos informar, transformar discípulos em praticantes que falem, hajam e pensem tal como Cristo. Isto é, Cristo sendo formado em nós. Quando a gente fala, falei disso, né? Que a boca fala do que o coração está cheio, então cuidado. Por isso que a instrução é que nós devemos falar entre nós como? Qual é a forma entre os discípulos? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Falei com vocês aqui, mas e aquele irmão mais que abençoado? Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Como que a gente faz com ele? Um irmão querido, que ainda não compreendeu a totalidade do Evangelho e que nós vamos amá-lo, e nós vamos cuidar dele, e nós vamos acompanhá-lo, e nós teremos longanimidade para com ele, porque ele ainda não compreendeu. Ele ainda não compreendeu. Não é para comparar, não é para competir. Na Igreja de Cristo não existe competição. Somos todos, olha que palavra boa, somos todos servos inúteis, ponto. Existe cooperação, precisamos uns dos outros. Então, a doutrina, meus irmãos, quando falarem para vocês, doutrina é a palavra de Deus de maneira vivencial, formar, informar, transformar, que falem e agem e pensem como Cristo. Portanto, o objetivo da doutrina é ensinar os discípulos como viver. Nova vida, novo coração, como viver. Nós precisamos das doutrinas para que elas orientem a forma como nós devemos viver. E para o que viver?
Irmãos, um cristão fazendo a mesma atividade de um não cristão é totalmente diferente. Mas presbítero é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque o propósito que um não cristão faz, a mesma coisa, é outra do que a nossa. O propósito nosso ao fazermos é glorificar a Deus. Esse é o propósito nosso. Nosso propósito é para o que nós vivemos? Para glorificar a Deus. Então, portanto, o objetivo da doutrina é esse: ensinar os discípulos como viver. E para o que viver? Então, irmãos queridos, não tem como. A doutrina tem que orientar as nossas vidas. Ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração e nos nossos lábios. A doutrina é um tipo especial de ensino. Olha que Kevin Van Hooser nos ensina. Irmãos, eu tenho me valido muito da sabedoria do Kevin Van Hooser, me perdoe, mas eu preciso. Kevin Van Hooser é um irmão precioso que tem abençoado muito a minha vida e abençoado a vida de muitos irmãos do nosso país. É um teólogo norte-americano, assim, uma mente privilegiada que tem nos orientado, nos ensinado muito. Então eu tenho me valido muito da sabedoria dele. Olha o que ele nos ensina. A doutrina é um tipo especial de ensino. Qualquer ensino? Não. É um tipo especial de ensino que instrui a mente, orienta o coração. E a parte que a gente não gosta, qual é? Instrui a nossa e guia a nossa mão. Ela nos diz em que devemos crer, o que podemos esperar e o que devemos fazer. Então, ela instrui mente, orienta coração, guia a mão e nos ensina o que devemos crer, esperar e o que devemos fazer. Esse é o propósito da doutrina. Então, doutrina não é coisa boa. Doutrina é coisa maravilhosa demais. Quando falarem mal de doutrina para vocês, fechem a cara. O presbítero Sebastião falou, fecha a cara. Quando esses irmãos outros falarem assim, doutrina, feche a cara. Você não sabe, e fale assim, você não sabe o que você está... Daí estufe o peito e fale assim, você não sabe o que você está falando. Porque se você soubesse, você não falaria. A doutrina vem da palavra de Deus. O Deus eterno, instruindo a nossa mente, orientando o nosso coração, nos guiando naquilo que nós devemos fazer, consolidando as nossas crenças, a nossa esperança. Por que Ashbel Graham Simonton enfrentou a epidemia de febre amarela? Por que ele colocou a sua vida em risco? Ele não tinha dificuldade naquilo que ele esperava. Eu tenho certeza disso. Ele declarava de maneira tranquila, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Senhor é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. As doutrinas nos ensinam isso. Simonton não tinha dificuldade. Tanto é que ele morreu com 32 anos. Caminhando. Calma que tem coisa prática. Eu falei que tinha coisa prática, vai ter, não fiquem bravos comigo, paciência. E perseveravam na doutrina. Vamos lá. Como? Qual a disciplina? Leia a Bíblia diariamente. Irmãos, não tem como. Comece com poucos versículos e vá aumentando aos poucos. Então tem que ler a Bíblia como? Todos os dias. Não tem como. Cultive, agora dica minha aqui, né? Então todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Escolha uma boa tradução. Hoje tem traduções para todos os gostos. Você pode ler a nossa Almeida Revista Atualizada, a nova versão internacional. Tem a paráfrase do Eugene Peterson, que é linda. Você pode escolher uma versão. Compre a sua Bíblia e leia. Leia diariamente. Comece aos poucos. Cultive o hábito de marcar os textos que lhe chamaram a atenção.
Sabe, meus irmãos, são doutrinas ali, pérolas preciosas. Risque na sua Bíblia. Anote. Daí você pensa nela, você retorna, está ali, marcadinho, coisa linda. Você vai marcando a sua Bíblia toda. Então, ore, leia a Bíblia todos os dias, marca texto, pegue o marca-texto, marque a Bíblia, os versículos assim importantes para você, vá marcando. Os irmãos já perceberam que eu tenho uma boa memória bíblica. Eu marco a minha Bíblia, marco várias Bíblias, eu tenho várias, eu vou marcando, às vezes vou esquecendo, né? Vou esquecendo, volto de novo. Uma outra coisa muito importante nessa disciplina da leitura bíblica, né? Ore antes e depois de cada leitura. Ore, Senhor, dá-me sabedoria para compreender as sagradas letras. Dá-me sabedoria, Senhor. Termina a leitura. Senhor, em nome de Jesus, aplica essa palavra em meu coração e em minha vida. Os irmãos vão perceber a diferença que isso faz. Então, parece coisa difícil, né? Mas é dificílimo, irmãos. Parece difícil? É dificílimo. Porque se fosse fácil, o que acontecia? Porque se fosse fácil, a gente fazia todo dia. Não é assim? Uma outra dica, quarta dica. Estude os catecismos da igreja. Nós temos o nosso catecismo, o catecismo maior do Westminster. Nós temos o catecismo menor, catecismo maior 196, perguntas e respostas, 196 eu acho, e o menor mais 106. Perguntas e respostas são excelentes guias devocionais. Você vai conhecer a doutrina da nossa igreja. Às vezes me perguntam coisas que eu penso assim, sabe? Respondo com amor e carinho. Mas eu penso assim, está lá no nosso catecismo. Um texto lindo, meus irmãos. Um texto precioso. E notícia boa. PDF de verdade free. Não é livro que a gente não pode baixar PDF. O presbítero está puxando a orelha. PDF pirata é pecado. Mas a nossa igreja disponibiliza o catecismo maior, o catecismo menor, a nossa confissão de fé de Westminster, textos livres para nós. Entra lá, não é difícil, www.ipb.org.br, Secretaria Executiva, documentos importantes e faça o seu download. Então, estude os catecismos. E, às vezes os irmãos falam para mim, presbítero, mas os devocionários? Olha, irmãos, são legais, são bons, eu tenho vários, mas eu prefiro leitura da Bíblia, recomendo estudar os catecismos. Olha, assim já estaria assim muito bom. Você vai ter alimento sólido, você vai ter doutrina de boa qualidade, excelente qualidade para orientar a sua vida. E o quinto dica que eu dou, compartilhe as suas leituras devocionais. Abençoe teu irmão. Não manda aquela piadinha de WhatsApp para ele, não. A gente manda, eu sei, o pecado tenazmente nos assedia, eu sei disso. Mas mande um versículo que você leu, que chamou atenção para você, fez sentido para você. Mande para o seu grupo de WhatsApp. Mande. Olha que coisa boa. Mande. Irmãos, quando começou a pandemia, em março do ano passado, eu fiquei muito abalado. Assim, muito fragilizado, assim, sem chão, pecador, né, com medo. E a igreja fechando, né? Tudo fechando, vocês sabem o que eu estou falando, vocês viveram isso comigo, como eu também. E uma coisa que eu fiz, meus irmãos, começando lá por abril, eu compartilhei todos os dias de abril, todos os dias, eu mandava para o grupo de WhatsApp lá da Igreja do Jardim São Paulo, alguns versículos do Salmo. Eu fui no Salmo 1, 2 até o 150, eu pegava aquele salmo, fazia um breve comentário, ou me valia dos comentários de João Calvino. Então, naquele momento tão triste, relia os salmos, relia os comentários de João Calvino e mandava todo dia cedinho, lá para as 6 da manhã, mandava para o grupo da igreja, acho que acordava alguns, não tem problema, mas para mim foi muito bom para mim, e foi muito bom para os irmãos. Eu senti que nós estávamos sofrendo juntos.
Não estávamos sofrendo sozinhos. Então, a dica que eu dou é: compartilhe as suas leituras devocionais. Então, recapitulando, leia a Bíblia todos os dias. Não tem jeito. Tem que ler. Cultive o hábito de marcar os textos. Marque. Vai marcando. Vai marcando. Ore antes e depois de cada leitura. Estude os catecismos da igreja. Quanto tempo faz que os irmãos não abrem o catecismo? Coisa linda de ver. Um texto lindo. Concordo com o J. Packer quando ele fala assim: a geração de homens mais santos que a Inglaterra produziu, o Senhor separou, teólogos assim puritanos, homens de um saber notável. O Senhor ajuntou aquele povo lindo, eles produziram aquele documento maravilhoso para nos edificar. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, pegue o catecismo, uma pergunta e uma resposta por dia, já tem uns textos legais lá e vocês vão ser muito abençoados. Compartilhe as suas leituras. Caminhando, olhe que N.T. Wright nos ensina. Por que nós devemos perseverar na palavra de Deus? Esse mesmo. Sem essa perseverança na palavra de Deus, as pessoas, nós, rapidamente retornamos à visão mundana de vida e são modelados por elas. O que acontece se nós não nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus? Rapidamente retornam à visão mundana de vida e são modelados por elas. Existe crente carnal? Existe. Existe. O Caio está assim, ó. O Caio, ele está com medo de responder errado para mim, sabe? Ele está assim, ó. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Paulo está falando de crente o quê? Carnal. Não vos... Olha, é o texto. Não sei o endereço, mas o texto é esse. Não vos posso chamar de espirituais porque sois carnais. Mas por quê? Porque sem a perseverança na palavra de Deus. E olha que constatação terrível de N.T. Wright para nós. E Jesus torna-se uma pálida influência ou uma lembrança remota. Quando nós não perseveramos na doutrina dos apóstolos, isto é, na palavra de Deus, a visão mundana de vida se estabelece e nós somos formatados por outros modelos que não os modelos da palavra de Deus, e Jesus torna-se uma pálida influência ou uma lembrança remota. Irmãos, isso acontece. Eu tenho um termo que eu uso, que o caboclo, entre nós agora, o caboclo não tem nem cacuete de crente, tem nem jeito, tem nada de crente, não tem, irmãos, não tem cacuete. O que é isso? A vida foi modelada por uma visão mundana, os valores são mundanos, as práticas são mundanas, os desejos são mundanos, alimenta a sua alma com conteúdos mundanos. Jesus se torna o quê? Uma pálida influência, lembrando que o propósito das disciplinas espirituais, o propósito do labor dos pastores e presbíteros é que Cristo seja formado em vocês, é que vocês se tornem cristãos maduros, aptos. Esse é o propósito. Mas se nós não perseverarmos na doutrina dos apóstolos, se nós não perseverarmos em nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, Jesus tornar-se-á uma pálida influência ou uma lembrança remota. 2, cultivando a disciplina da leitura e do estudo das sagradas letras, das sagradas doutrinas, e cultivando a disciplina da vida comunitária. É uma disciplina, sim. Vida comunitária é uma disciplina. E a comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão e as orações. 2 versículos, Atos 2,44, o texto que lemos. Todos os que criam mantinham-se como? Unidos, e tinham tudo em
comum, comunidade. Então, todos os que creram, todos os que criam, mantinham-se unidos. Atos 4:32, da multidão dos que creram. Olha que expressão belíssima, meus irmãos. Louvado seja Deus pelo nosso idioma, né? O português é uma língua linda, né? Olhe, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. As pessoas, os incrédulos olhavam para aquele ajuntamento ali e tinham uma convicção. Era uma mente e um coração, porque eles eram parecidos com Cristo. Eles caminhavam na direção de Cristo. A palavra de Deus orientava suas vidas. Sem a comunhão dos santos é muito difícil sustentar uma fé viva, pois o isolamento nos afasta dos irmãos e nos afasta de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, não existe vida cristã se ela não for comunitária. Não existe. Não existe. A igreja não é você. Vou dar uma notícia triste para você hoje. A igreja não é você. A igreja não sou eu. Não sou. Quem já ouviu isso? Ah, porque eu não vou mais na igreja, eu não concordo com o pastor, eu não concordo com os presbíteros, e tem mais, eu acredito em Deus e a igreja, na verdade, sou eu. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Bobagem. Bobagem. Não existe vida cristã sem vida comunitária. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Não existe isso. Não existe. Isso é uma falácia do diabo para fragilizar a vida dos crentes. Existe até um movimento, irmãos. Criou até nome desse povo que não vai na igreja, não tem? Como é que chama? Esse povo que não vai na igreja? Crente que não tem igreja? Olha, presbítero, olha que absurdo, né? A gente viveu para ouvir isso, né? Deus tenha misericórdia. Desigrejados, sem a comunhão dos santos, é muito difícil sustentar uma fé viva. Eu diria impossível. Comunhão, partir do pão. E aqui, meus irmãos, algo seríssimo. O culto como centro da vida comunitária da igreja. Isso que nós estamos fazendo é o centro da vida comunitária da igreja. E a celebração da ceia, o partir do pão, porque aqui Lucas está narrando uma realidade cultica, uma realidade litúrgica, um ajuntamento solene. E a celebração da ceia do Senhor anunciando a obra de Cristo na cruz. O culto é central na vida da igreja. O culto é central. Qual ministério será realizado nos céus? Evangelismo? Diaconia? Não vai ter. Pregação? O que vai ter na eternidade? Adoração. É a visão. Estudamos lá, estou fazendo propaganda, escola dominical, estudamos o livro do Apocalipse, e para aqueles que participam, viram lá a realidade da celebração do culto na eternidade. Então, qual ministério nós fazemos aqui e que nós continuaremos a fazer na eternidade? O culto, a celebração, a adoração. Então, o partir do pão, disciplina da vida comunitária. Nós precisamos, meus irmãos, estarmos aqui reunidos domingo após domingo. Perguntaram para John Stott quando ele esteve no Brasil, eu não lembro o ano, acho que foi 86, 87. John Stott, aquele famoso teólogo inglês, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, muito abençoou a igreja no mundo todo. Ele esteve no Brasil, e ele já estava com 69, 70 anos, que ele faria 100 anos agora. Perguntaram a John Stott assim, qual é o segredo? Porque brasileiro curte isso, sabe? Os bizu. Eu sou engenheiro, é os bizu, as manhas, o pulo do gato. Perguntaram para Stott qual é o segredo de um ministério tão longevo, tão abençoado, com tantos livros escritos. Stott respondeu para os irmãos assim, eu leio a Bíblia todos os dias. Eu vou à igreja todos os domingos. E uma vez por mês eu participo da ceia. Esse é o segredo do ministério. O que ele fazia? Lia a Bíblia
todo dia e orava. Todo domingo ele fazia o quê? Congregava. E uma vez por mês ele fazia o quê? Ceia. Olha que coisa difícil. Vamos lá. Comunhão, partir do pão, orações. As orações dos cristãos são o testemunho, meus irmãos, da presença do Espírito Santo no meio do seu povo. Este é o contexto de Atos 2, 42 a 47. A realidade do céu e da terra. Quando nós oramos, meus irmãos, quando nós fechamos os nossos olhos, tanto no secreto do nosso quarto, quanto aqui no culto comunitário, é o testemunho da presença do Espírito Santo, céu e terra. Vou citar em Interwhite de novo. É a intersecção entre céu e terra, entre a eternidade e o aqui e agora, que se dá quando nós oramos em nome de Jesus. Vocês não têm noção disso. Quando a gente fecha o nosso olho lá no nosso quarto, dobra o nosso joelho, pede perdão a Deus, abre o nosso coração diante dele, a eternidade toca o aqui e agora. Paulo chama isso de lugares celestiais. Ele não diz assim? Porque Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então a gente fica pensando num negócio tão sobrenatural quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente ora, e quando há essa intersecção entre céu e terra, essa realidade se dá, se concretiza. Por isso que nós temos essa disciplina da oração. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Ainda estamos no ponto 2. Todos os dias, a vida comunitária se manifestava tanto de maneira formal, como nós estamos fazendo agora, reuniam-se no pátio do templo, como na informalidade dos lares. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A vida comunitária se manifestava tanto de maneira formal no templo, como na informalidade dos lares e com intensidade todos os dias. Só domingo à noite não dá, irmãos. O presbítero vai falar uma coisa para vocês: é pouco. É pouco. Os irmãos nos ensinam que essa disciplina da vida comunitária, há uma vida entre os domingos, havia um momento formal, mas havia os encontros, a informalidade dos lares e havia intensidade. Mas assim não dá hoje em dia. Nós podemos perguntar para nós mesmos: não dá, presbítero, não dá, todo dia não dá. Mas também, nenhum dia também é ruim, não é? Hoje eu vou ser bem prático. Todo dia é difícil, mas nenhum dia. Nenhum dia. Então, qual era a expressão deles? De que forma eles faziam isso? Com alegria. A vida comunitária viva e genuína é marcada pela alegria, pois somos testemunhas do poder de Jesus de curar e transformar as pessoas. Nós somos testemunhas. A marca do na forma como nos relacionamos é uma manifestação alegre, porque nós somos testemunhas vivas dos grandes feitos de Jesus, o Jesus que cura, transforma e liberta as pessoas. Essa é a realidade da igreja dos primeiros convertidos de Atos que lemos, e essa deve ser a realidade hoje. O mesmo Deus de Atos 2, 42, 47 é o Deus que está agindo em nós hoje. Hoje nós cremos nisso. Por isso, alegria. Caminhando. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Claro que havia uma realidade única para aquele momento da igreja, da história da igreja, mas se reflete para nós hoje. Nós cremos no poder de Deus. Todas as quartas-feiras e todos os domingos de manhã, antes de começar o estudo, listinha de pedidos de oração.
A gente ora por quê? Por que a gente ora? Por que a gente intercede? Porque a gente crê. Porque a gente crê. Porque se a gente não crer, não ore. Eu, quando oro pela cura de um irmão, eu oro crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu oro crendo. Deus tem seus propósitos? Ele tem. A minha parte é crer. A minha parte é orar. Preguei aqui, há um tempo atrás, que existem coisas que acontecem porque a gente ora. Vocês lembram? Preguei aqui. Existem coisas que acontecem porque o povo de Deus ora. E existem coisas que não acontecem porque o povo de Deus não ora. E na época fiquei tranquilo porque eu citei uma afirmação de John Frame, um dos maiores teólogos reformados vivos. Então tamo junto num time de cara esperto. John Frame, um dos maiores teólogos vivos, nos ensina que existem coisas que acontecem porque a gente ora e existem coisas que não acontecem porque a gente não ora. Simples assim. Sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, à palavra de Deus, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Essa é a forma como nós temos que nos relacionar. Como pessoas perfeitas? Claro que não. Como pecadores salvos pela graça. Pecadores salvos pela graça, mas que, purificadas suas vidas pela obediência à palavra de Deus, com o propósito do quê? Ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1:22. É isso, meus irmãos, que deve nos nortear a nossa caminhada em nossa vida comunitária. Isso é a forma. Nossas vidas foram purificadas pela obediência à palavra de Deus, com o propósito do amor fraterno, isto é, entre irmãos, e de que forma? Sincero e de todo o coração. Meus irmãos, não existe impacto maior na vida de uma comunidade em termos de expansão do evangelho que quando essa realidade do amor fraterno entre os irmãos é manifestada de maneira intensa. Aqueles de fora veem isso. É a forma como nós, enquanto comunidade, proclamamos o evangelho. Como que a igreja proclama o evangelho? Uma das formas dessa proclamação é a qualidade da sua vida comunitária. Lá fora, meus irmãos, é um querendo isso do outro. Aqui na igreja, amor fraterno. Lá fora é um querendo o mal do outro. Aqui não. Aqui é uma outra realidade. Vamos lá. Dicas práticas. Ponto 2. 1. Porque todos os dias continuavam a reunir-se no templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Nada substitui o culto público. Nada. E nada aqui é nada, tá, irmãos? Nada aqui é nada. Às vezes tudo não é tudo, nada não é nada, mas aqui nada é nada. Os encontros online são o quê? Uma excepcionalidade por conta da pandemia. E eu disse aqui, encontro online. Tá bom? É por querer que eu escrevi isso. Nada substitui o culto público. Os encontros online são uma excepcionalidade por conta da pandemia. Se o culto é o centro da vida comunitária, devemos ser constantes em nossa participação dominical. Se o culto é o centro da vida comunitária, devemos ser constantes em nossa participação dominical. Crente só não vem para o culto, meus irmãos, se tiver enchente. Crente só não vem para o culto se não conseguir chegar na igreja. Crente só não vem para o culto se tiver uma hecatombe. Depois os irmãos veem o que esse palavrão significa. Só isso. Se não, tem que estar onde? Na igreja. Na igreja. É a disciplina espiritual importantíssima na vida comunitária. Venha para o culto. Adore ao Senhor.
Ouça a palavra, tenha comunhão, seja abençoado ao sair, enviado ao sair. Então, nada substitui o culto público. Devemos cultivar um saudável relacionamento com os irmãos da igreja. Devemos cultivar um saudável relacionamento com os irmãos da igreja. Eugene Peterson diz que a disciplina espiritual, prestem atenção, que a disciplina espiritual da amizade, ela é tão importante quanto a oração e a leitura da palavra de Deus. Falecido Peterson, que Deus o tenha, nos ensina isso. Então, o que é? Devemos cultivar um saudável relacionamento com os irmãos da igreja. A celebração, prestem atenção aqui, a celebração dominical é o reflexo do que aconteceu durante a semana. O culto da vida se expressa no culto dominical. A vida de culto se expressa assim, se expressa no ajuntamento solene. Então, ele é um reflexo do que aconteceu durante a semana. Ele é um reflexo. Eu pergunto, se não aconteceu nada durante a semana, o que vai acontecer no domingo? Se nós não cultuamos o Senhor, irmãos, a vida é uma manifestação litúrgica. Já falei para vocês aqui e quero repetir, me perdoem por ser repetitivo. Nós acordamos e fazemos o quê? Nós invocamos o nome do Senhor, porque em paz me deito e confiante me levanto, porque o Senhor me dá segurança. Eu acordo nessa realidade. E depois, toma aquele cafezinho da manhã, o meu é bem magro, é bem corajoso mesmo, mas a gente vai para o trabalho, adorando ao Senhor, privilégio, meus irmãos. O Senhor nos deu força, nos deu saúde, nos deu inteligência, nos deu capacidade cognitiva, nos deu uma profissão, nos deu um ganha-pão, e a gente vai para o serviço como? Adorando ao Senhor, grato a Deus, e assim a liturgia vai se processando durante o dia. No final do dia, a gente pede perdão. É assim a realidade nossa, porque nós falhamos. Nós somos pecadores. Nosso coração tende para aquilo que é mal. Mas a celebração dominical, ela é o reflexo do que aconteceu durante a semana. Pensem nisso. E agora aqui, não fiquem bravos comigo, mas eu vou falar. Está o 3 aí? Partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições. Os nossos lares são o quê? Leiam comigo, por favor, eu quero ouvir a voz de vocês, para eu descansar a minha. Os nossos lares são o quê? Vamos ler juntos, vamos ler juntos, vai. Os nossos lares... Meus irmãos, a disciplina da vida comunitária nos ensina isso. Os nossos lares são extensões da igreja local. Portanto, deve ser um ambiente de hospitalidade. Presbítero, aquele irmão eu não conheço. Olha que oportunidade. Sabe qual é a melhor tradução de hospitalidade? Hospitalidade é criar um ambiente onde o estranho se torna um amigo. Irmãos, hospitalidade é isso. Hospitalidade é um ambiente onde o estranho se torna o quê? Um amigo. Ele era estranho. Ele foi na minha casa e se tornou o quê? Um amigo. Não é mais estranho. Porque os nossos lares são extensões da igreja local. Portanto, devem ser um ambiente de hospitalidade, esse ambiente onde o estranho se torna um amigo, e de acolhimento. Acolhimento. Nós somos a geração que encontra as pessoas na padaria. Na padaria. Não na cozinha da nossa casa.
Nós nos esquecemos o que é isso. Nós não experimentamos crescimento em nossas igrejas. Será que a gente não tem que pensar se nós estamos fazendo o que é certo? Será que os nossos lares são extensões da igreja local? Será? Será que na nossa casa, esse ambiente onde o estranho se torna um amigo? Pensem nisso. Finalizando, cultivando a disciplina da adoração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, louvando a Deus. Salmo 34, 1 e 3, disciplina espiritual. É uma disciplina, a adoração. Você sai da sua casa falando o quê? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Os meus lábios sempre o louvarão. Uma vez por semana? Como? Sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. E olha que promessa bendita, meus irmãos. Leiam comigo, ó. Ouçam, vamos lá? Ouçam os oprimidos e se alegrem. Mais uma vez, ouçam os oprimidos e se alegrem. Quando nós vivemos para a glória de Deus, quando nós bendizemos o Senhor em todo tempo, quando a nossa alma se gloria no Senhor, qual é o resultado disso? Os oprimidos ouvem e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos e exaltemos o seu nome. Esse é o modo de viver daqueles que têm o seu coração transformado, a sua mente renovada, as suas atitudes restauradas. Essa é a disciplina da adoração. E olha o resultado disso, já estou terminando. Tendo a simpatia de todo o povo, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque ouçam os oprimidos e se alegrem. Nós temos uma mensagem de esperança. Nós temos uma mensagem de esperança. Meus irmãos, nessa pandemia, somente a igreja do Senhor Jesus tinha uma mensagem e tem uma mensagem de esperança para o mundo com medo. O reverendo Wellington sempre fala isso para mim. Sebastião, as portas da igreja abertas são um sinal de esperança ao mundo. O Wellington recorrentemente fala isso, e uma sabedoria dada pelo Espírito Santo a ele. As portas da igreja abertas são um sinal de esperança. Ouçam os oprimidos e se alegrem. A igreja do Senhor Jesus tem uma mensagem de esperança. E qual é o reflexo disso? Diz Lucas, tendo a simpatia de todo o povo. Olha o que N.T. Wright nos ensina, vamos lá? Há um atrativo, uma energia sobre a vida, em deixarmos de nos apegar a todas as coisas e começarmos a compartilhá-las, doando-nos, celebrando a generosidade de Deus, não a nossa, sendo nós mesmos generosos. Essa atratividade é uma das coisas que puxam as outras pessoas. Por que o Senhor, por que esses irmãos, esses novos convertidos tinham a simpatia do povo? Por quê? Porque eles tinham uma vida que manifestava, celebrava a generosidade de Deus. Eram pessoas generosas, Essa atratividade é uma das coisas que puxam as outras pessoas. É o nosso testemunho, meus irmãos. Um Deus que se fez carne. Esse é o nosso testemunho, um Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o nosso testemunho, um Deus que morreu na cruz do Calvário por amor de nós e de todos aqueles que o Evangelho alcançar. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos, essa mensagem que atrai, e quando olha para nós, vê Cristo sendo formado em nós, vê as marcas do discipulado cristão,
vê que os nossos valores são diferentes, os nossos desejos são diferentes, os nossos anseios são diferentes. E Ellen G. White fala isso. Isso produz atratividade e contavam com a simpatia de todo o povo. E qual o resultado disso? Qual o resultado disso? Lucas apresenta alguma técnica de evangelização? Ele fala de estratégia? Não. Ele fala que eles viviam como discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles tinham uma vida alinhada com a palavra de Deus, eles tinham alegria na adoração, os seus lares eram extensões das suas comunidades locais, eles eram pessoas íntegras, pessoas probas, pessoas honestas. E qual era o resultado disso? E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os primeiros convertidos nos ensinam que o método de evangelização mais eficiente é o testemunho de uma igreja viva. Qual é o método de evangelização mais eficiente? É o testemunho de uma igreja viva, onde os crentes vivem na singeleza de suas vidas o evangelho de Jesus Cristo. É isso. Leio a Bíblia todo dia. Eu tenho intencionalidade na minha vida comunitária. Isso se expressa em adoração na minha vida como eu vivo. E qual é o resultado disso? O Senhor concede graça e acrescenta todos os dias os que iam sendo salvos. Então, os primeiros convertidos nos ensinam que o método de evangelização mais eficiente é o testemunho de uma igreja viva. É o método mais eficiente. Os crentes que vivem como? Na singeleza de suas vidas o evangelho de Jesus Cristo. Para a gente orar e refletir. Pergunta: temos experimentado em nossas vidas o mesmo que os primeiros convertidos experimentaram? Por que não? O evangelho não mudou? Mateus, Marcos, Lucas e João, tranquilo? Tranquilo? Mateus, Marcos, Lucas e João, tranquilo? O poder de Deus diminuiu? Não. As pessoas ainda precisam de salvação? Uma vez eu estava num pequeno grupo e estava falando sobre evangelização e sempre as pessoas querem terceirizar, e eu falei para uma irmã, minha irmã, em nome de Jesus, a única maneira, eu perguntei qual era o nome da pessoa, do companheiro de trabalho dela, que ela mais curtia, ela falou o nome, eu falei, Joaquim. A única maneira do Joaquim conhecer a Jesus Cristo é através do seu testemunho. É a única maneira do seu testemunho. E ele vai perguntar para você, por que você vive assim? Daí, já era, né, irmãos? Por que você vive assim? Porque eu sou de Jesus Cristo. Então, as pessoas precisam de salvação? Precisam. O que nós estamos fazendo a esse respeito? O que nós estamos fazendo a esse respeito? Essa é a pergunta, meus irmãos. Nós temos experimentado isso que os primeiros convertidos experimentaram? Por que não? O evangelho não mudou, meus irmãos. O poder de Deus não diminuiu. As pessoas precisam de salvação. E a pergunta que eu quero deixar para vocês é: o que nós estamos fazendo a esse respeito? Temos perseverado na doutrina dos apóstolos? Temos lido a Bíblia todos os dias e o conteúdo delas tem guiado nossas vidas? Temos prazer em estarmos juntos? Nossos lares expressam essa realidade comunitária? Nós temos interação com os outros. Nós temos qualidade na nossa vida comunitária. Nós expressamos isso em adoração. E o resultado disso, meus irmãos, é crescimento. O resultado disso é uma igreja que experimenta as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. E contavam com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós podemos fazer algo a respeito disso. Nós podemos.
Nós podemos, se nós vivermos uma vida entregue a Jesus Cristo, nós podemos fazer isso. Nós podemos todos os dias, meus irmãos, abrirmos as nossas Bíblias e lermos a palavra de Deus. Nós podemos fazer isso. Nós podemos todos os dias dobrarmos os nossos joelhos e orarmos. Orarmos pela vida da nossa comunidade, orarmos pelo nosso pastor, pelos nossos presbíteros, orarmos pelos nossos diáconos, orarmos para que o Senhor nos dê santidade, para que o nosso testemunho seja efetivo. Nós podemos fazer isso. Nós podemos. Nós podemos acordar de manhã e bendizer ao Senhor. Nós podemos fazer isso. Nós podemos entender, nós podemos compreender que aquela pessoa que trabalha todos os dias conosco está indo para uma eternidade sem Jesus, e nós somos a possibilidade dela ter um encontro que transformará a sua vida. Nós podemos fazer isso. Por isso que é 180 graus, meus irmãos, nós temos que reorientar os desejos do nosso coração. Nós precisamos reorientar os desejos do nosso coração. Nós precisamos que o nosso coração transformado, a nossa mente renovada, as nossas ações restauradas. Nós precisamos disso em nome de Jesus. E esse foi o propósito dessa série. E eu agradeço a Deus pelo privilégio que eu tive de pregá-la e espero em nome de Jesus que o Senhor aplique isso no coração de vocês. Em nome de Jesus. Os irmãos de Atos 2, 42 a 47, são uma inspiração para nós, mas também uma realidade que nós podemos viver. Nós podemos viver isso. Nós devemos viver isso. Nós podemos experimentar isso e nós devemos experimentar isso. Para a glória de Deus. Deus muito os abençoe. Presbítero.